Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
as nações em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é.
teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono assim está. Teu nome imutável é como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Poderoso és, Senhor, grandioso és. Terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés. Rasga os céus e desce. Declare mais uma vez. Faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés. Rasga os céus e desce. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Rasga os céus e desce. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Olá, família, graça e paz, amém? Que bom estarmos aqui, louvando e adorando ao Senhor. Agradecemos a Deus pelos louvores que foram ministrados, mas nesse momento eu gostaria de compartilhar com você a palavra de Deus. Então eu gostaria que você deixasse de lado o que você está fazendo e voltasse sua atenção para aquilo que Deus estará falando conosco nesse momento, em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. A partir do versículo 7, a palavra de Deus diz assim: Então veio uma samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: Dá-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: Como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E a mulher disse-lhe: Senhor, tu não tens como tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem esta água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também a seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, e nem tenha de vir aqui tirá-la.
Então Jesus lhe disse: vai, chama teu marido e volta para cá. E a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus afirmou: foste sincera dizendo: não tenho marido. Pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Amém, queridos? Que a palavra do Senhor ministre aos nossos corações esse momento, que a palavra do Senhor realmente venha trazer transformação em nossas vidas, e nós possamos, através dessa transformação, voltar os nossos olhos, o nosso coração, a nossa fé, a nossa esperança, somente àquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. E eu sou uma pessoa que gosto muito de colocar tema nas minhas mensagens, as mensagens que Deus nos dá. Então o tema dessa mensagem é a voz de poder. A voz de poder que vem do alto, a voz de poder que vem do céu, a voz de poder que transforma, que liberta, que cura, que restaura, que refrigera. Essa voz de poder, como diz o Salmo, é uma voz como se fosse voz de trovão. Uma voz que quando liberada, uma voz que quando pronunciada, uma voz que quando dita, ela realmente abala os céus, a terra e até debaixo da terra. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 que ao nome de Jesus, à palavra de Jesus, ao poder de Jesus, joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. E é esta voz de poder que eu quero conversar com você neste momento. E se você for lá em Êxodo capítulo 33, o versículo 11 diz assim: e falava o Senhor com Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. O mesmo Deus que falava com Moisés face a face, ele não mudou. A palavra diz que ele é o mesmo ontem, é hoje e o será para sempre. Então o mesmo Deus que falava face a face, esse falar face a face é uma figura de linguagem, era um Deus que tinha intimidade. A Bíblia diz que ninguém nunca viu a Deus. Mas o falar face a face aqui fala de intimidade. Fala de estar realmente vivendo uma vida íntima com o Senhor, vivendo os seus preceitos, vivendo a prática da sua palavra, vivendo sobre a direção do seu Espírito, andando sobre a palavra, compartilhando e praticando aquilo que realmente Deus tem para nós. E esta voz de poder, ela muda, ela destrói todas as cadeias, ela desfaz todas as amarras, ela despedaça todos os grilhões. E esse Deus que falava com Moisés face a face, como qualquer que fala com seu amigo, ele quer falar conosco nesse tempo. Ele continua falando, queridos, Deus, ele continua falando, nós que muitas vezes estamos em lugares errados. Deus, ele continua falando, nós que muitas vezes inclinamos o nosso ouvido e o nosso coração em lugares que não é para se inclinar, para ouvir ou para falar, mas quando nós, em Colossenses capítulo 3, quando nós buscamos as coisas que são do alto, pensamos nas coisas que são do alto, nós tiramos a atenção das coisas terrenas e externas e colocamos os nossos olhos e o nosso coração nas coisas eternas e sobrenaturais. É nessa voz de poder que traz mudança. Nós não podemos nos apoiar nas coisas que são visíveis, mas voltarmos o nosso coração, a nossa esperança e fé nas coisas que são invisíveis e eternas. Deus quer falar conosco face a face. Deus quer realmente, nesse tempo de crise que estamos vivendo, enfrentando, que vamos enfrentar no futuro, que nós voltemos a nossa vida ao secreto, onde fechada a porta, somente é você e Deus. Parar para ouvir, parar para ter a atenção de Deus e chamar a atenção de Deus. E nós lemos aqui em João capítulo 4, você observa que Jesus ele chega cansado da viagem, ele senta naquele poço para beber água, os discípulos foram buscar comida, porque, amados, se você voltar do versículo 1 até o versículo 6, Jesus teve uma necessidade de passar por Samaria.
Porque ele sabia que em Samaria ele precisava realizar algo, realizar a obra do Senhor. E através daquela mulher, toda aquela cidade foi salva e resgatada pelo testemunho daquela mulher, por estar vivendo os interesses de visualizar, ver e entender Jesus face a face. Aquela mulher sim falou com Jesus face a face. Os judeus não se davam com os samaritanos. Há uma mistura aí, uma situação de intrigas e inimizades desde o passado. E queridos, o que eu quero dizer para você nesse dia é que Jesus sempre tem interesse de falar com aquelas pessoas que confessam o seu nome. E se você, como eu, já confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, Jesus tem interesse de falar comigo e com você. Se há alguém nos assistindo nesse momento que ainda não confessou a Jesus, não entregou a sua vida a Jesus, queridos, eu quero te fazer uma proposta. Entregue sua vida para o Senhor Jesus, porque Ele tem interesse, não pelos bens materiais e financeiros que você tem, mas Ele tem interesse no seu coração. E Ele quer falar com você. Jesus sempre tem interesse de falar. Tanto que lá no passado, em Gênesis, a Bíblia diz que Deus criou o jardim para colocar o homem para habitar e cultuar aquele jardim. E a Bíblia diz que todos os dias Deus vinha na virada do dia para ter comunhão com a sua criatura, com aquele que Ele criou. E eu fiquei imaginando aquele homem andando com Deus sobre o jardim, conversando das coisas de Deus. Deus ele tem interesse, havia algo no coração de Adão que atraía a presença de Deus. E queridos, nesses dias nós precisamos realmente gerar algo em nosso coração que atrai a presença de Deus, atrai a presença do Espírito Santo. Jesus tem o interesse de falar com qualquer pessoa que confesse o seu nome, mas também, queridos, esse interesse precisa vir da nossa parte. Em termos um encontro com Ele, Ele ter um encontro conosco, pessoal e íntimo. Essa mulher realmente, ela se encontrou com Jesus e Ele se encontrou com ela. Houve interesse de ambas as partes que eles começam a conversar. E oração nada mais é do que isso, amados, uma conversa. A palavra, queridos, que sai da boca, a palavra que sai escrita é logos, para que ela possa agir com ação e poder, o rema, e a voz quando liberada, a voz de Jesus quando liberada, ela traz 5 coisas. Primeiro, salvação. Fala comigo aí, salvação. A palavra de Deus quando liberada, segundo, ela traz libertação. Fala aí, libertação, escreve aí no chat, interage comigo aqui, amados. Terceira coisa que a palavra de Deus quando liberada, ela promove na vida da pessoa, redenção. A quarta coisa que a palavra de Jesus, quando liberada com poder, uma voz com poder liberada, ela promove transformação. E por último, a palavra, quando liberada com poder, ela promove cura. E outras coisas mais, eu citei apenas 5 coisas. Mas Jesus, conversando com essa mulher, ele diz: eu sou esta água. Eu sou quem você procura. Amados, quando você ouve a palavra, esse verbo, eu sou, sabe o que Jesus está dizendo, resumindo aqui, trocando em miúdos? Jesus está dizendo que Ele está assumindo a responsabilidade de quem Ele é, em sua natureza, e de quem Ele é em Deus o Pai. Eu assumo a responsabilidade de que eu sou em Deus, a minha natureza em Deus. E quando Ele diz, eu sou esta água, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu sou. Ele está assumindo a responsabilidade de quem Ele é em sua natureza, de que Deus enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 8, versículo 23, a palavra diz: e dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima. A natureza dele não é terrena, é eterna, é divina. Vós sois deste mundo, mas eu não sou deste mundo. Amém, amados? A palavra diz em João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. A natureza divina, a natureza de quem Ele é, e por causa dessa natureza divina, essa natureza de quem Ele é, a sua voz quando liberada,
ela muda, ela restaura, ela cura, ela salva, ela transforma, ela redime, ela liberta. Posso ouvir um amém aí? Jesus, amados, ele nunca teve dificuldades em saber quem ele era em Deus. Jesus, ele sabia, amados, qual era a sua identidade em Deus. E se nós o confessamos como Senhor e Salvador, nós não podemos ter dúvida de quem nós somos, ou crise de identidade. Quando você descobrir quem você é em Deus, você nunca mais terá crise de identidade. Nós, amados, como sua igreja, eu vejo aqui nesse texto de João 4, a mulher representando a igreja. Coloque a mulher aqui como a figura da igreja. E nós, como a igreja de Jesus, nós precisamos saber quem somos diante dele. Amados, se você voltar para Mateus, por gentileza, se você puder abrir em Mateus capítulo 16, no versículo 13, a palavra diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Que texto tremendo. Amados, a voz de Jesus, ela tem tanto poder, que ela conquista o coração do homem, que ela conquista o coração da igreja. Bem-aventurado tu és, Barjonas, não foi carne e sangue que te revelaste, mas foi o meu Espírito. Jesus realmente vê de que Pedro tem esse interesse pelo propósito da palavra de Deus. Uns dizem que és profeta, uns dizem João Batista, outros dizem Elias, mas tu és o Cristo. Pedro sabia quem Jesus era, e Jesus sabia quem Pedro era e quem ele se tornaria após aquela confissão. Que nesse dia, queridos e queridas, nós possamos sim reconhecer e saber quem Deus é, porque a voz de poder dele, ele sabe e reconhece quem você é e quem você vai se tornar diante dele. Amados, eu sei, você sabe quem nós éramos antes de Jesus. Amados, eu tive uma vida que somente Jesus pôde me escolher, porque eu acho que nem o diabo me queria. Jesus foi lá e teve interesse em me resgatar e me salvar. Então realmente eu estou aqui diante do Senhor, diante de vocês, reconhecendo o senhorio de Cristo na minha vida, tentando descobrir a cada dia, a cada momento que eu acordo e vou me deitar, qual é a vontade de Deus para a minha vida. E sabendo quem Ele é, descobrindo quem eu sou, eu sei que a voz dEle vai trazer poder de transformação. A voz de Jesus, ela tem tanto poder que ela conquista o coração do homem e conquista o coração da igreja. E alguns pontos que eu tiro desse texto de João capítulo 4 para partirmos para a última parte da mensagem. Jesus, ele teve um encontro com ela e ela teve um encontro com Jesus. Jesus precisava passar ali, queridos. A Bíblia diz que era necessário ele descer por Samaria. E aonde Jesus chega, amados, grava isso no teu coração. Onde Jesus chega, a história de uma pessoa muda. Onde Jesus chega, a história de uma família muda. Onde Jesus chega, a história de uma empresa, de um trabalho, de filhos mudam. Jesus teve um encontro com ela, mas ela também teve um encontro com Jesus. E é isso que nós precisamos que eu e você entendamos hoje. Não basta apenas Jesus ter um encontro conosco, nós temos que ter um encontro com Ele também. Ele disse para Paulo, Jesus disse para Paulo: Paulo, por que ainda insiste contra os aguilhões? Paulo, por que você ainda persiste em algo que eu já venci, Paulo? Renda-se. Que esse dia seja um dia, queridos, de rendição aos pés de Jesus. Que nós possamos voltar as nossas vidas a Jesus e nos render a Ele.
A segunda coisa que eu vejo nesse texto, ela demonstra interesse pela conversa de Jesus. Eles começam a falar sobre a água. E há um diálogo tremendo ali, apesar de ela não ter entendido muito no primeiro momento, ela só entende depois que Jesus muda o assunto. Tipo assim, você não entendeu a questão da água, filho, então eu vou te dizer uma coisa, ó, vai chamar teu marido. Mas ela demonstra interesse. Queridos, uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de face a face, uma vida de intimidade, não pode ser por obrigação, precisa ser por interesse. Eu vou orar porque eu quero, eu vou para a igreja porque eu quero, eu jejuo porque eu quero, eu leio a Bíblia porque eu quero, não para cumprir um plano de leitura bíblica um ano, não. Eu tenho necessidade e interesse de estar ali me encontrando com Ele e Ele comigo. Outra coisa que eu vejo nesse texto, ela assume, presta atenção comigo, ela assume e confessa as suas deficiências e os seus pecados. Lembra que eu disse que a voz de Jesus, quando liberada com poder, ela traz redenção, ela traz salvação, libertação. Essa mulher precisava ser liberta. Porque quando ele diz, chama teu marido, ela diz, Senhor, eu não tenho marido. Ela confessa o seu pecado. Aí Jesus fala assim, dissestes bem, dizendo que não tens marido, porque já tivesse 4 e esse também não é. Então ali nesse momento ela confessa, ela assume e confessa suas deficiências e seus pecados. Amados, para nós ouvirmos essa voz de poder, nós precisamos assumir quem nós somos. Pecadores, carentes da graça de Deus, e realmente assumir essa deficiência, e não só assumir essa deficiência que nós temos, chamada pecado, mas confessá-la, porque a Bíblia diz que quando nós confessamos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se você que está me assistindo nesse momento, está sendo acusado, pressionado, oprimido, dizendo, o diabo falando para você, dizendo que para você não há mais solução, eu quero te fazer uma proposta, há sim uma solução chamada Jesus, e Ele quer salvar você nesse dia, Ele quer libertar você do pecado, então que você possa confessar os seus pecados. Outro ponto importante que eu vejo nesse texto, nesses pequenos versículos, ela se entrega a essa voz de poder. Ela se entrega a essa voz de poder. A outra coisa que eu vejo nesse ponto, nesse texto, ela também reconhece quem Ele é. Ela diz assim no versículo 19, vejo Senhor, ela fala primeiro Senhor. Quando ela fala Senhor, o Senhor está em letra maiúscula. Se está em letra maiúscula, ela está reconhecendo o senhorio de Jesus. Ou seja, não é mais o pecado que me domina, não são mais essas situações passadas que me dominam. A partir de agora, a palavra Senhor aqui é Kyrios, querido, é aquele que exerce governo, é aquele que exerce domínio. E quando ela fala Senhor, ela está dizendo, a partir de agora, é o Senhor quem governa a minha vida. Aleluia! Vejo que tu és profeta. Ela se entrega a essa voz, ela reconhece quem Ele é. E outro ponto que eu vejo importante, ela reconhece quem é ela diante de Jesus. Sou pecadora mesmo, não é meu marido, tive 4, esse é o 5º. Ela está ali realmente abrindo o seu coração, ela está vivendo um momento de intimidade, ela está falando com Jesus face a face, e Jesus está se tornando não somente o Senhor dela, mas o amigo dela. Aleluia! Outro ponto importante, ela deixa para trás o seu passado de necessidades físicas e emocionais. A Bíblia diz que ela deixa o seu cântaro e vai chamar as pessoas. Veja que tu és profeta, e ela começa a chamar as pessoas. Ele diz no versículo 26, Jesus lhe disse, sou eu o que está falando contigo. Então essa mulher no versículo 28 diz que ela deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, vinde, vede um homem que me disse tudo que eu tenho feito, serás ele o Cristo? E saíram pois da cidade e foram ao encontro dele. Aleluia!
Ela deixa para trás o seu passado e quer viver uma nova história com Jesus. Ela deixa para trás as suas necessidades físicas, emocionais e quer viver um momento presente com Jesus e futuro com o Senhor. Deixe para trás, queridos, as suas necessidades físicas, emocionais, espirituais e viva hoje um novo tempo com Jesus nesse presente, porque há um futuro reservado para nós. Nós não somos daqui, queridos, nós estamos, não somos. Nós somos do céu, amados, é para lá que nós precisamos voltar. E por último, o último ponto que eu vejo, ela começa a gerar frutos, porque ela deu ouvido à sua voz. Aleluia! Ela começa a dar frutos, o testemunho dela resgatou muitas pessoas para Jesus. Mas depois também que quando as pessoas foram ver Jesus, muitos se converteram, diz o texto. Mas depois Jesus vai embora. E pelo testemunho dela, muitas pessoas se convertem aos pés de Jesus. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja nesse dia, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos, e reconhecer esta voz de poder? Pai Santo e Pai querido, eu quero te agradecer, te louvar, bendizer o teu nome neste dia. Obrigado, Jesus, por cada pessoa que está aqui conectada a este canal e ouvindo não uma mensagem de homem, mas a voz poderosa do Senhor. Obrigado pela tua igreja que se reúne, e se há alguém aqui, Senhor Deus, nessa conexão, ou quando essa mensagem continuar sendo assistida no futuro, que ainda não reconheceu o Senhor como Salvador e Senhor da sua vida, que eles possam neste momento entregar-se a Ti. Deixar, Senhor Deus, assumir a sua responsabilidade, confessar os seus pecados, deixar as suas necessidades físicas, emocionais e espirituais e entregar a vida ao Senhor. Nós entregamos agora a nossa vida e reconhecemos esta voz de poder, esta mesma voz que fala conosco, que muda, que restaura, que liberta, que cura, ó Pai, que redime os nossos pecados, em nome de Jesus. Nós os entregamos, ó Pai, a esta voz de poder. Não queremos apenas ouvir falar do Senhor, mas queremos ter intimidade e falar com o Senhor face a face, como Moisés falava com o Senhor, nos tornarmos amigos do Senhor e todos os dias estarmos prostrados à Tua palavra, à Tua voz e o Teu senhorio. Nós reconhecemos a Ti, Pai. Nós o reconhecemos como aquele que domina, aquele que governa e aquele que controla as nossas vidas. Nós nos arrependemos de todos os nossos pecados, de muitas vezes nos apoiarmos em coisas naturais e tirarmos os nossos olhos, confiança e esperança daquilo que é eterno. Nós te agradecemos porque o Senhor entregou a sua vida pelas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, queridos, te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê paz. Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, a tua casa e família, desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa realmente viver sobre esta voz de poder. Fiquem em paz, fiquem bem, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Queridos, nós vamos estar agora ministrando o dízimo e a oferta. Na verdade, cabe a nós pastores ensiná-los como tirar o devorador da tua vida. Livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 9, diz assim: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós, toda a nação, vós, a nação toda. Aqui Deus está alertando que o povo não se preocupava com a casa de Deus. Era um momento em que o povo estava com os olhos para si mesmo. Então ele continua no versículo 9 dizendo assim: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós, a nação toda. No 10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu,
e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. 11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Essa passagem, ela mostra exatamente a proteção de Deus na sua vida financeira. Mas antes você tem que fazer o quê? Ter a fé que você vai devolver o que é de Deus, e Ele vai fechar todas as brechas que roubam a tua vida financeira, com a quebra de um carro, com acidentes no carro, com doença e gasta com remédio, com eletrodomésticos que se quebram. Ele diz e Ele promete que Ele tira o devorador. Você que vai dizimar, tenha esse desejo, porque é a arma do cristão na vida financeira. Você que está em casa, você que está aí no seu trabalho e vai fazer a sua oferta, o teu dízimo, você tem aqui todas as informações para fazer os depósitos. Você também pode mirar aí com o teu celular, escanear e depois fazer as operações devidas. Que Deus esteja abençoando a todos, e eu quero orar agradecendo todas as bênçãos do Senhor na área financeira, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos o devorador na vida dos teus filhos que têm compromisso com a verdade, compromisso com tua palavra. Que todos vejam a prosperidade daqueles que são dizimistas e fiéis, aqueles que são ofertantes e fiéis. Multiplica, Senhor, multiplica, para que todos vejam a vida do teu filho, Senhor, sendo abençoada por ti, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.